Vamos começar nossa aula de português com palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas a, e, i, o e u, que terminam em ão, e, ou uns, acentuado na forma singular e plural das palavras. Então vamos ter as palavras órgão, palavra órgão, e vamos também ter a palavra órgãos. Vamos ter a palavra jockey, e vamos ter as palavras jockeys. E jockeys. Vamos ter a palavra fácil, né? Fácil. E as palavras fáceis. Vamos ter as palavras vírus, né? Vírus. A gente vê que é na sílaba anterior. Não se acentuam graficamente os ditongos representados por ei, né? Por ei e oi, né? Ei e oi. Vamos ver a seguinte situação. Nas paroxítonas, né? Nas paroxítonas. E vamos ter exemplos. Vamos ter exemplos dessas que não se acentuam. Porque caso façamos acentuação, vamos estar errando. Então vamos colocar o exemplo. Assembleia, boleia, ideia, proteico, apoio, no caso do verbo, vamos ter boia, heróico, né? Boia, heróico, vamos ter a palavra jiboia, né? Antigamente se acentuavam essas palavras. Vamos ter outros exemplos de paroxítonas não acentuadas.
Lembrando que a nossa aula será de 45 minutos e seremos o mais objetivo possível em relação ao assunto, para que não percamos tempo com arrodeios. Diretamente ao assunto que nos interessa. Vamos ter mais alguns exemplos de paroxítonas lembrando que elas são não acentuadas. Lembrando que elas não são acentuadas. Então, se elas não são acentuadas, vão ter mais exemplos. A palavra enjoo, né? A palavra enjoo, a palavra mesa, né? Mesa, palavra beijo, a palavra voo, a palavra abençoo, a palavra abençoo. São alguns exemplos de palavras paroxítonas. Paroxítonas e o uso do acento circunflexo. Acento circunflexo. Palavras paroxítonas que contêm na sílaba tônica as vogais fechadas com a grafia A, E e O. A, E e O. Que terminam, né, com L, terminam com L, com N, R ou X. Formas no plural também, algumas das quais se tornam proparoxítonas. Então vamos estar colocando algum exemplo. Cônsul. Vamos ter cônsules. Cônsul, vamos ter cônsules. Vamos ter têxtil, né? Têxtil. Aqui têxtil e têxteis, no caso aí plural. E vamos ter, seguindo as regras das paroxítonas e o acento do circunflexo.
Também recebe o acento circunflexo as palavras que contêm na sílaba tônica vogais fechadas com a grafia A, E ou O, que termina em ão, és ou os. Vamos ter como exemplo, né? Estevão, né? Exemplo. Estevão. Estevão. Zangão. Zangão. Escrevesseis. Escrevesseis. Também a palavra anos, né? Também recebe a seguinte situação. São grafadas com acento circunflexo as formas do verbo ter e vir na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Tem e vem. O mesmo é aplicado a algumas formas verbais derivadas. Então, ter e vir. Ter e vir no verbo. Ter e vir no verbo. Vamos ter advém, advém, convém, advém, convém, detém, convém, detém, mantém, mantém, obtém. São palavras que a gente vê muito em prática. Provém, não é usado acento circunflexo nas palavras paroxítonas que contém um tônico oral fechado em ato, em terminação em da terceira pessoa do plural do presente indicativo. São grafadas com acento circunflexo as formas verbais do verbo ter e vir na terceira pessoa do plural do presente indicativo tem e vem, como nós colocamos aí os exemplos. Mesmo é aplicado a algumas formas verbais derivadas. E aqui vai dizer, não é usado o acento circunflexo nas palavras paroxítonas que contém um tônico oral fechado em ato com terminação em da terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Vamos colocar o exemplo para ficar mais claro, né? Para que fique mais claro, vamos usar o exemplo. Vejam os exemplos, revejam em gramáticas, também pesquisem na internet, também uma boa ideia, vejam nas apostilas, procurem fazer sua verdadeira correção para que você possa ter êxito total. Nessa situação não é usado o acento circunflexo nas palavras paroxítonas, porque contém um tônico oral fechado em hiato, com terminação em.
da terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Aí vamos ter creem, e, né? Ou seja, sem o circunflexo. Creem, vamos ter deem, tudo na terceira pessoa do plural. Leem, né? Leem, vamos ter prevém, prevém, releem, veem. São alguns exemplos, mas a regra ajuda na compreensão das outras palavras. Não é usado com o objetivo de assinalar a vogal tônica fechada na grafia das palavras paroxítonas. E aí nós vamos ter a palavra enjoo, né? Enjoo, e a palavra povoou, no caso, enjoo, substantivo e flexão de enjoar, né? Quer dizer, pode ser substantivo e também pode ser verbo. É a palavra povoou, no caso, flexão de povoar. A palavra voo também, substantivo e flexão de voar, quer dizer, substantivo e também verbo. Não são usados acentos circunflexo e agudo para distinguir as palavras paroxítonas quando tem a vogal tônica aberta ou fechada em palavras homógrafas de palavras proclísticas no singular e plural. Portanto, continua o assunto que vimos em aulas anteriores, né? Tudo que falamos hoje tem uma relação com as aulas anteriores. Então, lembrando que estamos na aula 13. Então vamos ter para, no caso, flexão de parar, que seria o verbo. Pela, pelo, né? Pela e pelo, que são preposição, né? Preposição e também o substantivo. Aliás, substantivo não. Pela, preposição, e pelar, verbo. Vamos ter pelo, que é pé, mais ló. E vamos ter polo, né? Polo, pé, mais ló. E pó mais ló. Portanto, nós vamos ter polo, né? Onde poderia ser polo substantivo também. Portanto, segue a regra. O acento circunflexo é obrigatório nas palavras pôde na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Isso acontece para distingui-la da forma verbal correspondente do presente do indicativo pôde, né? Quer dizer, ele é obrigatório na palavra pôde quando se é, né? Obrigatório. Obrigatório quando é pôde no verbo, né? Pôde na terceira pessoa do presente indicativo.
Quer dizer, ele não pode se confundir com, por exemplo, o indicativo pode. Por isso, esse pode ele é exatamente do pretérito perfeito do indicativo. Ele é acentuado exatamente para não se confundir com o pode do presente. Então, pode é do pretérito perfeito indicativo para não se confundir com o pode do presente. Mais uma regrinha para a gente observar. Lembrando que a primeira aula é o início de roteiro de todo e qualquer concurso. Seguimos o roteiro dos principais concursos do país. O acento circunflexo é facultativo, facultativo, facultativo. O acento circunflexo é facultativo no verbo demos, né? Verbo demos. Em que situações, né? Conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Isso ocorre para estabelecer a distinção da forma correspondente do pretérito perfeito indicativo. Demos, né? Então, é facultativo o uso do acento circunflexo no substantivo forma, com distinção do verbo formar na segunda pessoa do singular imperativo. Então, temos forma, e forma, né? Forma e forma. Por isso que é indicativo. Em relação às vogais tônicas, temos algumas regras para falar sobre elas e alguns exemplos. Vogais tônicas. As vogais tônica grafada das palavras oxítonas e paroxítonas recebem acento quando são antecedidas de uma vogal com a qual não formam ditongo e desde que não constituam sílaba com a consoante seguinte. Então nós estamos falando do I, estamos falando do U também. Temos a palavra adaís, plural da palavra adaim, né? Plural de adaim. Temos as palavras Esaú, né? Esaú, também bem tônica. Tem a palavra Luiz, país, né? Luiz, país.
Tem mais algumas palavras seguindo a regra. Tem algumas palavras que estão na nossa prática. É a palavra Araújo, também obedece à regra, né? Araújo. Tem a palavra Bahia, Bahia. Palavra balaustre, balaustre. Palavra cafeína, né? A palavra cafeína. A palavra ciúme. Tudo ficando bem claro em relação às palavras que vamos escrever. Palavra egoísmo. Você vai ver que ela está sempre aí na sílaba tônica. Tem a palavra faísca, faísca. Palavra juízes. Você vai ver que todas elas estão seguindo uma regra. Raízes. E nós vamos ter a palavra saída, né? Saída. Então são vogais tônicas que são colocadas nessas palavras. Agora vamos. Receba acento agudo das vogais tônicas grafado em I e U, quando precedido de ditongo na posição final ou seguida de S. Bem, como estamos falando de vogais tônicas, e estamos citando o caso específico do I e do U, né? O I e o U. Vogais tônicas precedida de ditongo, ou S, né? Ditongo ou S. Aí vamos ter a palavra Piauí, Piauí. Vamos ter a palavra Teiu. Vamos ter a palavra Teius. Quer dizer, essa é mais raro de se citar exemplo. Recebe acento agudo a vogal temática grafada em I das palavras oxítona terminada em R. Aí vamos ter terminado em R, terminada em AI, terminada
e o I. Então, terminadas desse modo, nós vamos ter alguns exemplos. Atraí-los, né? Atraí-los também vale para atraí-lo, né? Também pode acrescentar mais o ia, né? Possuí-la, possuí-la ou possuí-las. Ou acrescentar mais o ia, né? As vogais tônicas engrafadas em iu das palavras oxítono e paroxítono não recebem acento quando são antecedidas de uma vogal com a qual não forma de tom, desde que não constitua sílaba com a consoante seguinte, no caso de NL, no caso, não, NH, M, M, N, R e Z. Vamos ver alguns exemplos que nos explicam isso na prática. Nessas situações, vamos ter exemplos para colocarmos. Nessa situação, vamos ter alguns exemplos que nós vamos estar colocando. Vamos ter a palavra bainha, né? Bainha, moinho, rainha, ruim, ainda, oriundo, podemos colocar a palavra ouvinte, ruins, né? Ruins, triunfo, influir, juiz, ou seja, juiz e raiz. Juiz e raiz. Ele tem sempre aquela mania de puxar o acento. Então sabemos que nossa língua portuguesa é muito rica, por isso que nós aprofundamos bastante sobre a nossa língua portuguesa. Vamos continuar por mais algumas aulas a exploração de como se escreve na língua portuguesa. Depois teremos alguns vídeos com atividades e resolução das atividades. Para que você possa tentar responder e tirar suas dúvidas. Continuando ainda nesse nosso tempo de aula, não recebem acento agudo as vogais tônicas das palavras paroxítonas nas formas isotônicas de alguns verbos. Quer dizer, algumas formas de verbos não vão receber. Por exemplo, a palavra arguir.
o I, aí vamos ter água, né? Água. Vamos ter apaziguar. Apaziguar. Vamos ter averiguar. Averiguar. Desaguar. Enxaguar. Tudo você vai ver na literatura portuguesa. Obliquar, né? Obliquar, delinguir. O delinquir. Se você for escrever na sua redação, muito cuidado com essas palavras aí, para que sejam escritas de modo correto. Não recebe acento agudo ou de tom grafado em IU, I, né? IU, I. Não recebe, né? Não recebe o acento. Aí vamos ter precedido de vogal, né? Precedido de vogal, não ter distraiu, né? Distraiu e a palavra instruiu. Distraiu e instruiu. São casos típicos. Agora vamos chegar à finalização da aula com o nosso último exemplo de hoje. Fique de olho no canal, acesse os vídeos do canal e nós vamos continuar com as aulas de português. Você poderá ver, poderá avançá-la, poderá ver os assuntos de acordo com o seu edital. Você vai estar podendo ver o que realmente é real para você. Não é utilizado acento agudo nas vogais tônicas grafada em I e U das palavras paroxítono quando precedida de ditongo. Então vamos ter I e vamos ter o I e o U, né? O I e o U. Não quero colocar muita tinta. Nós vamos terminar com essa. No caso do I e do U, não é utilizado acento agudo nas vogais tônicas grafado em I e U das palavras paroxítono quando precedida de ditongo. Então, é precedida de ditongo. Então, se ela é precedida de ditongo, lógico que ela não vai ter esse efeito. Vamos ter as palavras, né? Baiuca, boiuno, cheinho, sainha. Acho que nós podemos colocar algumas palavras parecidas com essa para que o exemplo fique mais efetivo. Na próxima aula vamos ter acentuação das palavras proparoxítonas.
atuação das proparoxítonas. Vamos estar aprofundando na aula 14, né? A acentuação das proparoxítonas será na aula 14. Então, vamos finalizar a nossa aula 13. Anote alguns pontos, não precisa anotar todos, anote pontos que lhe chamaram a atenção, para que você até aprofunde nas gramáticas ou observe nas apostilas. Não se faz um concurso só com uma fonte, precisamos de várias fontes. Veja vários vídeos do assunto. Lembrando que nós já estamos com 13 aulas de português no canal, você poderá ver um pouquinho de cada uma dessas aulas, para que você queira ou não aprofundar essas aulas. E vamos continuar o roteiro de toda a língua portuguesa. Quer dizer, nosso objetivo é terminar todo o roteiro dos principais concursos pelo Brasil afora. Então, é esse o roteiro. Na acentuação das palavras proparoxítonas, que vamos explorar na próxima aula, vamos até marcar aqui, melhorar um pouco a iluminação, porque a cada aula estamos avaliando. Palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica mais forte, sendo que todas são acentuadas. Então, a gente já viu, tivemos uma aula todinha falando da paroxítona, tivemos uma aula falando sobre a oxítona, e vamos continuar, né? Continuar a nossa aula. Vamos continuar o assunto da língua portuguesa, que é um assunto muito rico, para as próximas aulas. Não deixe de convidar, né, convidar as pessoas para se inscrever no canal, mesmo aqueles que não vão fazer concurso público, para fortalecer o nosso canal. Então, nosso pedido, sabemos que precisamos ter uma boa avaliação nessas aulas para que possamos continuar. Os inscritos é muito importante para fortalecer o canal. No mais, agradecemos pela participação de vocês nas nossas aulas, pelo tempo que ficaram, né? O tempo que ficaram aqui no canal. Terminamos mais uma aula. Até nosso próximo vídeo. Fiquem todos com a proteção de Deus. Até a nossa próxima aula. Acessem o nosso canal e vejam as outras aulas. Até nosso próximo vídeo.